Então, ontem a gente viu alguma coisa, né? Mas eu vou hoje detalhar um pouquinho mais sobre então as capturas de nota. Então, aqui, ó, como vocês são de Minas, Minas não tem o ambiente lá estadual para a gente poder capturar notas mais tranquilamente, vamos dizer assim, pelo certificado de vocês, tá? Onde depende do estado ali que tem a DF estadual, vem notas de entrada, notas de saída, de consumidor, tranquilo ali. Então, Minas não tem esse estado. Então, não tem captura de nota fiscal de consumidor, que ele não tem ali de onde trazer. Pode ser que o ambiente nacional ali até emita algo, mas para isso, como a gente está falando de ambiente nacional, precisa ter o CNPJ de vocês autorizado para que vocês façam a busca ali das notas fiscais de saída. Então, ontem a gente configurou, eu estava até, entrei um pouquinho aqui agora, depois do almoço, para dar uma olhada, né? Então, essas são as empresas que têm o certificado, que têm notas capturando. Então, ambiente nacional tem que ser o certificado da própria empresa também, para ele poder trazer as notas ali. Então, eu fui dar uma olhada aqui no que dessas empresas, o que ele retornou. Retornou algumas notas, tá? Por exemplo, entrada, tem bastante notas aqui de entrada, elas estão aqui. Eu consegui até tanto visualizar a Danf como o XML. Essas do dia 19, ó, ainda não tenho o download completo, então provavelmente o ambiente ainda não liberou ele completamente. Mas se a gente pegar uma um pouquinho mais para baixo, a gente consegue emitir ali a Danf, ó. A Danf está aqui e o XML também consigo fazer o download tranquilo. Então, para notas ali de entrada, capturas, não tem muito segredo, né? Normalmente busca tranquilo. O grande problema é nas notas de saída, exatamente porque o ambiente nacional precisa ter a tag. O ambiente ele acaba até emitindo alguma coisa ou outra, liberando alguma nota ou outra, tá? Porém, se você for aqui, ó, ele não está por completo, ó. Exatamente porque ele não tem a tag. Então, ele pode até liberar, ele liberou uma, duas, até 10 notas. Mas tá vendo? O restante não está aqui. Exatamente, porque o ambiente é uma exigência dele, deve ser alguma sujeira, alguma coisa que ele acaba emitindo uma ou outra. Provavelmente essa empresa deve ter muito mais notas do que essas daqui só. Ó. Então, ó, se a gente pegar aqui uma nota lá antiga, ó, ele até faz o download, tanto do XML quanto ali da Danf, tá? Mas está faltando notas. Então, primeira situação é essa. Eu até baixei um XML aqui de uma empresa. Falei, vou fazer um teste, né? Vou abrir aqui, ó, e vou visualizar. E vou dar uma olhada se tem a tag, né? Alt XML. Não tem a tag mesmo. Então, o ambiente, ele faz isso. Ele emite uma ou outra nota. Deve ser alguma inconsistência ou alguma sujeira, mas não vem as notas por completo lá. Tá? Exatamente porque na homologação lá das APIs de busca de nota tem que ter a tag. Então, eu não lembro se eu compartilhei com vocês ontem o documento, eu compartilhei, né? Então, aqui, ó. Que aí o cliente precisa colocar lá no RP dele. Normalmente os RPs já tem isso lá, ele só libera e coloca o CNPJ de vocês, que é autorizando o escritório e confidência a buscar notas. Por quê? Porque essa regra? Porque senão também todo mundo poderia caçar a nota de todo mundo aí, né? Então o ambiente nacional ele é bem restrito. Aí, outra situação. Quando existe mais de um sistema buscando nota, o ambiente nacional ele trava, tá? Ele vai retornar para o segundo sistema. Então, vamos supor, eu vou até trazer um caso aqui do meu cliente de manhã. Ela já tinha, ela tem o CIEG
mas para uma outra empresa usa Omni, e tem empresa que ele tem um buscador próprio. Quando ela configurou o Zen, foi buscar nota, no retorno aqui do status, que é onde o ambiente retorna para a gente se liberou ou não. Então, aqui no Nacional, eles também são nacional, que eles são de São Paulo. São Paulo não tem DF estadual. Aqui ele traz o uso indevido, que é o quê? Já existe um sistema que busca nota e foi parametrizado um segundo sistema, que aí é o Zen, e esse sistema está indo lá buscar nota. O ambiente nacional não permite, ele trava, porque para ele está tendo uma invasão tentando pegar informações, sendo que um sistema já está lá. Então, essa é uma outra situação, tá? Que o ideal é o quê? Desativar essa empresa lá ou do CIEG ou do outro. Aí o que que acontece? Tem clientes que falam assim para mim: ah, Kelly, mas eu uso o CIEG, usava o CIEG, né? Contratou o Zen, vai querer parar de usar, só que o meu CIEG, ele vai lá e ele captura as notas de saída mesmo sem a tag. Normalmente os softwares, o CIEG, que eu conheço até um pouco mais, ele trabalha com um modelo de raspagem, tá? Não é o original da nota. Então, tem cliente que, inclusive, está mudando por causa desse modelo de raspagem, ele dá problemas na numeração sequencial das notas, tá? Não vem certo, e aí isso está trazendo muito problema e transtorno. O Zen não trabalha como modelo de raspagem, ele trabalha com o modelo oficial disponibilizado pelo layout e pela homologação do ambiente nacional ou do ambiente estadual, ou quando era dos municipais. Então, por isso que para o Zen trazer tem que ter a tag, porque é o que diz a documentação do próprio ambiente lá, tá? Então, são algumas situações que vocês vão precisar analisar. Ah, eu tenho um exemplo, vai, eu tenho um cliente que ele tem a tag. Vamos porque Alquimiza aqui tem a tag. Só que vocês têm um Alcieg ou qualquer outro sistema que já busca nota. Então, eu vou parametrizar. Na hora que você parametriza, ele não vai ocorrer o erro, mas na captura, no retorno, ele vai. Pode ser que a primeira vez não, mas a segunda captura ele vai retornar com erro. Tá? E pode bloquear lá no CIEG também. Então, qual é o ideal? Fazer um comparativo, pegar, em vez de eu vou pegar todas as empresas, não, pega uma empresa primeiro lá, desativa no CIEG, ativa a captura no Zen e deixa ele buscar as notas. Realmente, eu acompanhei ela lá 2, 3 dias, está vindo certinho as notas. Aí vai gradativamente, vai colocando mais empresas, tá? O Zen busca corretamente. E aí, lembrando assim, ó, quando o Zen, vamos supor que essa Dalmec aqui nunca teve busca de notas. Parametrizei o Zen pela primeira vez e ele foi lá no ambiente nacional buscar a nota. Quando ele chega lá no ambiente nacional, o ambiente nacional já entende que agora a busca vai ser por uma automação, que é um sistema que está indo buscar nota. Esse sistema já tem autorização. Ele chega a liberar até 90 dias retroativos as notas. Então, eu já peguei cliente que veio desde o mês 11 de 2025, teve cliente que veio antes. Então, a regra é até 90 dias retroativo. Mas aí a Dalmec, ela já usava um outro sistema, já usou alguma vez, não estava nem usando, mas agora o Zen está indo lá buscar. Lá dentro do ambiente nacional, já existe a informação de que já teve busca por automação. Então, ele costuma só a liberar as notas daquele dia da parametrização em diante, tá? Então, tem essas regras ali do ambiente nacional. Então, precisa avaliar, vocês vão precisar avaliar. Vou solicitar a tag lá para o cliente, vou fazer um trabalho, né, falando com ele, tem uma busca, então preciso desativar. Como que eu vou fazer? Tá? Só assim, deixando bem claro mesmo que dá o problema do uso indevido quando mais de um sistema. Não é porque o Zen
é o próprio ambiente, tá? Ele trava, e aí ele pode travar o próprio SIEG lá. Então, ele pode retornar o erro do uso indevido aqui, mas também ele pode travar o SIEG lá. Aí tem que vir desativar no Zen. Então, analisa primeiro. Vamos pegar uma e vamos configurar, vamos parametrizar e vamos deixar ver ali a configuração e ver o quanto que ele vai trazer, tá? Aí, como aqui, né, todo mundo aqui é de Minas, então, ambiente nacional, primeiro eu preciso ter os certificados das empresas, tá? Então, vocês vão precisar subir mais certificado aqui, senão a gente não consegue subir mais nota. Aí, o que que acontece? Aqui, ó, vamos pegar um exemplo, a GESC, né? Que ela tem matriz e filiais. Então, quando a gente fala ali de ambiente nacional normalmente pede o certificado da própria empresa, tá? Mas, não, a gente busca notas, a gente já trabalha tudo pelo da matriz. Então, só precisa parametrizar o da matriz aqui em todo mundo. Eu tenho que entrar uma por uma para fazer? Não, a gente pode fazer ali uma maneira em lote. Então, primeiro, sobe a da matriz. Então, vou simular aqui com vocês, tá? Aqui eu estou falando para notas, tá? Para CND, a gente vai parametrizar lá na CND, tá? Então, o que eu estou falando primeiro sobre capturas mesmo, em específica de notas. Eu vi ali que tem aquela empresa de Itajaí, que é de Santa Catarina. Então, ó, essa daqui, nós podemos fazer a configuração para buscar todas as notas pelo ambiente estadual. Por quê, ó? Itajaí, Santa Catarina. Vamos pegar aqui. Ó. Santa Catarina tem todas essas espécies de nota pelo certificado do contador, tá? Aí não é da contabilidade, tem que ser o contador, tá? Aí tem que fazer o quê? A gente vai lá no cadastro de empresa e cadastra o contador como uma empresa. Aí, para essa empresa aqui, o que que eu posso fazer? Ou se tivesse até mais de Santa Catarina, eu posso vir aqui configurar para ele fazer captura de todas as notas pelo ambiente estadual, sem precisar da tag. Então, ó, quando eu venho aqui e mudo para o estadual, tá vendo? Ó, ele some os demais campos e ele vai pedir aqui para mim colocar o certificado do contador. Opa, Odair, né? Ó, Odair. A mesma coisa para conhecimento, eu habilito, se tiver, ele vai buscar. Nota fiscal de conhecimento, se tiver, ele vai buscar. E aí eu salvo. E aí ele vai mandar lá para o nosso status. Vou voltar aqui, que a gente já cadastrou. Drive status DFE estadual. Ele já vai lá para a fila, vai aguardar o ambiente, ó, por espécie de nota. CT, nota fiscal eletrônica e conhecimento. Tá? Se tiver algum outro estado, vamos dar uma olhada se temos alguém de. Deixa eu tirar essa empresa. Vamos ver se a gente tem alguém de Rio Grande do Sul, por exemplo, que também tem. RS. Não tem, né? Aí os outros vão ser o quê? Minas Gerais, MA e São Paulo. Aí vai precisar, então, fazer a configuração para captura de notas pelo ambiente nacional, tirando essa. Posso fazer isso de uma única vez aqui, ó. Aí eu vou vir aqui, só vou tirar essa empresa. Não, era SC, né? Só vou tirar ela do meu status.
Para isso, eu preciso que as empresas estejam lá com certificado, tá? Eu vou só simular, não vou fazer todas ali de uma vez, né? Porque tem uma empresa que está sem certificado. Então, ó, vou pegar essas que você selecionou e vou fazer ali de uma forma em lote, tá? Então, vai vir aqui, ó, selecionar no lápis, eu vou ativar. Então, eu vou ativar o QDrive geral, nota fiscal eletrônica, então, nota fiscal para o ambiente nacional. Ativar a ciência da operação, ela é exclusivo do Zen, tá? Então, você já pode deixar parametrizado. Por quê? Se você não deixar ali parametrizado, depois você vai precisar fazer manual. E, às vezes ele vai demorar um pouquinho para ele transformar ali como o ciência da operação. Quando a gente for fazer as capturas pelo Kill, que o Kill vai vir no Zen, pegar as notas e importar diretamente para o fiscal, se não tiver ciência da operação, ele vai dizer assim: não encontrado movimento ou notas sem ciência da operação. Então, na verdade, isso aqui não é um manifestar que já foi feito lá no ambiente, tá? Ele é exclusivo para o Zen e ele faz o download completo do XML. Às vezes você vai lá, você tenta pegar o XML ou a DANF, ele dá um erro, porque ele ainda não baixou os dados por completo, tá? Então precisa estar como ciência da operação, você pode já deixar de uma forma ali automática. Executar várias capturas ao dia, a gente não está recomendando colocar, tá? Por quê? O sistema ele demora a primeira busca e parametrização de 24 a 48 horas. Mas amanhã você pode entrar e já ter nota liberado lá. Esse captura ao dia é depois ele ir a cada 2 horas durante todo o dia ir lá no ambiente nacional e buscar. Só que o ambiente nacional ele está travando isso, porque ele já tem um processo de homologação. Durante a noite, se você depois acompanharem lá no status, vocês vão ver os horários que o Zen vai lá. Então, às vezes ele vai 8, 9, 10, 1, até 5 horas da manhã. Então, ele já vai à noite diversas vezes. E também tem aquela questão da nota fiscal cancelada, ainda demora para liberar. Então, nós não recomendamos, pelo menos das primeiras capturas, deixar executar várias vezes ao dia. Deixa seguir o fluxo que o ambiente pede ali de homologação, tá? Aí nós vamos para o conhecimento de transporte. Se tiver, né? Senão ele vai ali buscar o ambiente nacional, utilizar certificado cadastro de empresa. Aí a gente pode fazer, ó, já nem vai habilitar, ó, porque não tem para o Estado, né, nota fiscal de consumidor. E eu também já posso aproveitar numa leva só, ativar as notas fiscais de serviço. Então, eu venho aqui ativar nota fiscal de serviço, ambiente nacional. Utilizar o certificado da empresa e aí eu salvo. Se tiver alguma empresa que está sem o certificado, ela vai te dar mensagem de erro, igual aqui, ó. 5 empresas com problema. Vamos ver qual foi. Ó, empresa não possui certificado no cadastro. Então, ele não autorizou essas 5, que é a Adélia, o Adilson, o Ademir, e a Lagaor e a Delmon, tá? Então, ele fez as demais, ele fez 5, e 5 ele não fez a atualização, tá? Então, se eu fechar aqui, ó, ele já dá ali, ó, como ativo, tá? E aquelas outras ele até fica ativo, mas ele vai dar erro lá no status, porque ele vai dizer, ó, não tem certificado para buscar. Aí, quando a gente vem aqui no status, ó, vou vir aqui, ó, nota fiscal nacional. O status é o retorno lá do ambiente. Aqui fica separadinho também por cada ambiente para ficar melhor a visualização. Então, ó, conhecimento para aquela empresa para a DF estadual de Santa Catarina, ó, está lá aguardando. Nota fiscal pelo ambiente nacional. Vamos dar uma olhadinha se já chegou lá no ambiente, ó. Tá aqui, ó, essas que a gente acabou de configurar, e aquelas que já estava capturando, ó, já tem captura com sucesso aqui. Temos aqui conhecimento de transporte, vamos ver se já chegou no ambiente. Ainda não chegou, aquelas 3. Essa daqui já estava parametrizada. E nota fiscal de serviço ambiente nacional, que a gente acabou de configurar, ó, elas aqui esperando a autorização lá do ambiente.
tá? E essas outras aqui, ó, que já estavam, já tem até nota. Então, ó, o ambiente ele sempre retorna, ó. Sucesso no status, falha, porque nem no ambiente ele conseguiu entrar, e ele vai dizer, ó, porque está sem certificado, ou não é procurador, ou certificado com CNPJ diferente do CNPJ da empresa, tudo ele vai dizer. Ou pode acontecer igual isso daqui, ó. A última vez que ele foi lá no ambiente foi no dia 19, às 23 horas e 48 minutos. Ele entrou com sucesso, mas ele não achou notas novas do último lote que ele foi. Então, ele pode ter ido antes desse horário, por exemplo, às 8 horas da noite. Ele trouxe um lote, ok, quando foi às 23 horas, ele foi de novo, e aí ele falou: ó, eu entrei, mas não tem nota nova. Então, ele retorna essa mensagem, tá? Então, não foi um erro, ele só não encontrou nada novo. E captura concluída por quem achou nota e ele importou essa nota, tá? Então, o sistema ele sempre vai trazer para você qual é o problema, se deu algum erro, se não deu, tá? E o ambiente nacional para nota fiscal de serviço, hoje eu estava dando uma olhada ali no monitoramento, né, atual ali do governo, vou compartilhar aqui com vocês. Hoje já aumentou os municípios aderentes, então, ou seja, quase ninguém mais está mais no ambiente nacional, até do municipal, até aquelas empresas que estavam mais difíceis, ó, 99,97% já aderiram de municípios com adesão ao nacional, tá? Então, não vai ter mais a configuração pelo ambiente municipal. Vou tirar aqui uma, vou pegar, por exemplo, essa outra aqui, ó. Vou editar ela, vou falar um pouco sobre isso que a gente viu em lote. Então, esse seria o parâmetro manual ali, sem ser em lote, que nem eu fiz. Então, o Q-Drive geral, ele compõe no NFE de compra e venda, conhecimento entrada e saída e nota fiscal de consumidor. Então, a gente ativa a captura automática, ambiente nacional, porque é Minas, o manifestar ciência da operação, que foi aquilo que eu fiz em lote ali. E executar várias vezes captura, eu deixo ali em branco. Quando dá tudo ok, ele atualizou, ele não deu ali o conflito entre ferramentas e sistema indevido, ele vai atualizar automaticamente a última NSU, ó. Número sequencial única do Cefaz. Esse número aqui que dá muito problema quando o sistema captura por raspagem, tá? E aí ele dá muito problema ali nessa questão aqui. Aí vai para conhecimento, se a empresa tiver ou deixa configurado, se tiver nota, vai vir. E, ó, nota fiscal de consumidor, ele nem vai deixar a gente habilitar, ele já vai dar mensagem aqui, ó, estadual não disponível para Minas, tá? São Paulo tinha tirado no final do ano passado, mas agora, o mês que passou, ele retornou. Então, São Paulo retornou a ter um ambiente estadual apenas para nota fiscal de consumidor. Aí aqui mesmo eu já posso ativar nota fiscal de serviço, né? Venho aqui ativo. Estou lembrando que o município, mas a gente pode entrar lá e conferir lá no próprio governo. Então a gente pode vir aqui, ó, MG, e aí eu pesquiso aqui, ó, contagem. Ó, já ativo operacional, ó, 100% de adesão dentro do município. Tá? Então, eu não tenho mais o porquê configurar no municipal. Ele nem vai capturar, ele vai trazer uma mensagem de erro lá. Então, vai configurar nacional, captura automática, certificado da empresa, ele já reconheceu o certificado que está cadastrado, parametrizado lá no cadastro de empresa, ó, mesmo CNPJ, e aí eu salvo. E aí, ó, registro com sucesso. Quando a gente vai aqui no status, vou atualizar aqui, ó, a empresa já aparece aqui também, tá? Então, essa é a configuração manual. Tem os certificados lá, posso fazer aquela configuração igual eu fiz aqui, de uma maneira em lote, tá? Ah, eu posso
vou subir todo mundo lá, depois eu venho todo mundo aqui em lote e já faço. Aí só tira aquela empresa lá de Santa Catarina que a gente configurou para fazer pela busca estadual ali, tá? E esperar o ambiente retornar. As demais já sobe ali em lote, porque aí fica mais fácil na parametrização para vocês, tá? E aqui, ó, em consultar documento, nós vamos aonde a gente já tem. Ah, o status já retornou, desceu a nota capturou, já está como ciência da operação. Então, aqui ele vai e já lê a nota lá. Aqui o importar XML, né, é poder subir as notas ali. Ah, meu cliente, que nem nós vimos ontem, você pode liberar o cliente para ele subir. Ou o cliente mandou o arquivo para mim e eu quero subir ela de uma forma manual. Por exemplo, a nota fiscal de conhecimento. Aí vem aqui no importar XML, ele vai abrir ali a pastinha, seleciona onde estão os arquivos, e aí faz a importação ali de uma maneira manual para dentro do sistema. Tem essa possibilidade aí também. O manifestar aí é o manifestar mesmo lá, né, da operação, mas isso já vai vir lá da nota. E aí eu tenho empresa que ficou sem ciência. Preciso vir e te colocar. Pode fazer em lote ou pode fazer uma no lápis. Agora que abriu a pastinha. Ó. Seleciona lá o arquivo, tá? Ou o arquivo ou a pasta. E aí ele vai importar. Eu tenho um cliente ontem que ele precisa das notas fiscais de consumidor. E aí ele tem os arquivos e ele está subindo aqui pelo arquivo. Então, só deixa eu voltar aqui, ó. No lápis eu faço. Aqui é a ciência, não é a manifestação. Ó, inclusive ele já está autorizado. Eu viria aqui e só colocava ciência, já está no parâmetro ali, mas caso alguma nota estiver sem, é só fazer aqui através do lápis, tá? Esse aqui é o manifestar mesmo, lá, ou em lote, ou lá do ambiente. Aí ela vai trazer a situação. Aqui eu faço o download da Dump, se ele tiver, ó, ainda não está disponível por completo. E o XML ainda dessa nota também não. Se a gente pegar uma outra, então, ó, ainda não está autorizado. Por isso que eu falo que às vezes aquela captura várias vezes ao dia, porque o ambiente pode demorar ainda para liberar a nota, tá? Não é que assim, ah, ele já carregou, já está aparecendo aqui, a nota está disponível. Ainda não. Ele ainda não fez o download por completo do dia de ontem, ó. Então, daqui a pouco ele pode carregar todas as notas ali certinho. Deixa eu tentar essa outra aqui. Não. Ó, essa aqui já tá ok, é o mesmo período, tá vendo? Então, vai muito também ali da configuração da empresa, ó, consigo baixar a nota. Outra coisa que tem aqui, você fazer o download em lote de todos os XML. Então, só vim aqui, ó, ou, por exemplo, eu quero baixar de uma única empresa. Por exemplo, coloca a empresa aqui. Vou colocar aqui a própria da UMEC. Posso colocar lá um período, seleciona aqui, ó, XML. Aí ele vai fazer o download em lote para vocês, ó, tá? Vai sair na próxima atualização também a Danf em lote. E aí aqui você também pode padronizar cada um no seu usuário o seletor de colunas, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, quero que apareça para mim tipo de nota, a, a origem da importação e outras informações, tá? Informações complementares. Só que o que eu coloquei aqui no usuário aqui do Sidney vai ficar no dele, da Nicole, cada um no seu, tá? Se eu vim aqui nessas duas setinhas, ele só vai atualizar para mim algumas informações. Ah, mas se eu quero restaurar, tá com muita tela ali, essa outra setinha ele apaga essas informações, essas colunas a mais que eu coloquei aqui no usuário, tá? Ó, ele vem e restaura ali de fábrica, ó. Aí ele volta dos padrões do sistema.
E lá embaixo você pode consultar também, né, por quantidade de página ali, ó. Normalmente, quando a gente coloca muita página, ele demora mais assim, ó, para carregar. Porque eu coloquei muito filtro. Vou colocar só os 10 aqui, aí ele vai mais rápido, ó. Então, aqui as entradas e as saídas, eu estava lá dando uma olhadinha. Então, foi aquilo lá. Não veio notas, a não ser aquelas lá, que também não está por completo, por causa da Alt XML, mas por algum motivo ele trouxe essas notinhas aqui, ó, que foram o quê? Nem 100 notas, tá vendo? Um pouco de cada empresa ali, ó. Tá? Mas para trazer completo, trazer ali certinho, vai precisar fazer o trabalho ali da Alt devido ser só ambiente nacional. Aqui também tem um detalhe, ó. Deixa eu até voltar aqui na de entrada. Nos três pontinhos, você consegue ver o detalhamento fiscal. Deixa eu pegar uma que já teve por completo, né, a nota baixada. Eu consigo ver o detalhe ali toda da nota, tá? Ó, emitente, destinatário, a cobrança, então, são todos os campos ali da nota. E eu tenho também, mas aqui seria uma forma que manual, você editar e colocar manualmente a escrituração fiscal. Ah, eu vou lá e eu cadastro aqui, ó, configuração de operações, eu configuro ali a descrição de um código. Então, posso vir aqui um exemplo, vai. Compras para comercialização. E aí, naquela rotina aqui, ó, eu posso vir aqui e colocar ela, tá? Manualmente. Deixa eu só sair, porque eu acabei de criar. Só que seria uma forma manual, não tem nem como eu fazer aquilo em lote. Ah, mas preciso fazer, aí quando eu for entrar lá no fiscal, não vai ficar faltando essa informação? Quando a gente for ver o kill lá na frente, nós vamos ver que o kill são três passos. Primeiro, eu escolho qual é a rotina que eu quero importar. Então, eu quero importar as notas fiscais estaduais. O segundo, eu vou definir dia, data, horário, quando e como que ele vai importar. E o terceiro são os parâmetros, que aí são os parâmetros do módulo fiscal. Lá tem o chamado regra, né? Então, conforme a parametrização que hoje vocês já têm no fiscal, que vocês vão realizar ainda com o pessoal, ele vai fazer a importação através desses parâmetros, tá? Então, tem a necessidade de você entrar aqui e fazer isso uma a uma, ó, porque eu não tenho essa opção em lote. Vou dar um exemplo, eu vou pegar aqui, ó, algumas notas, até para não ficar muito das mesmas empresas, ó. Vou editar aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu não tenho como colocar. Ele até aparece a escrituração, mas ele não me traz aquela opção lá para mim alterar, tá? Então, não tem essa necessidade. Depois você vai entrar lá e vai fazer isso através da própria rotina fiscal. Aqui seria mais por, como que eu vou dizer assim, informativo, tá? Falando aqui de CND, então são as capturas ali das certidões, né? As chamadas ali certidões. Então, aqui eu vou ter a configuração, o histórico é o retorno do ambiente, eu consulto a CND depois, e aqui vai ter um dashboard, eu também posso criar notificações para que vocês recebam um e-mail com essa notificação. Por exemplo, ó, tem CND a vencer daqui tanto tempo. Aí você vai receber lá via e-mail, né? E aí você entra aqui no Zen e faz todo o acompanhamento. Então, vamos configurar ali capturas. Então, ó, tenho configurado a FGTS. As CNDs, elas têm umas particularidades. Isso vai depender Tem mais particularidades quando é estadual e quando é municipal. A federal, uma ou outra só, mas é raro ter uma particularidade, tá? Que é chamado, na verdade, dados adicionais. Então, vamos configurar aqui algumas padrões, tá? Então, assim, lembrando, ó, eu tenho lá uma empresa e eu tenho 10 modelos de CND. E eu configurei os 10 modelos para essa empresa. Quantas licenças vai ser consumida? É uma licença só, tá? Porque é por
CNPJ de cliente seu e não por espécie ou um modelo ali de CND. Então, vou vir aqui, ó, capturar. Então, aqui captura. E aqui nós vamos fazer os parâmetros. Qual que é a ideia? É que o sistema busque e faça a automação sozinho, tá? Vocês não precisam se preocupar. Quando que é mesmo que é o vencimento? O sistema já vai ir lá no vencimento e vai mandar a solicitação para o ambiente e pedir uma nova CND. Então, vou colocar aqui, ó, federal, que é a categoria, automático, que eu quero que ele faça para mim automático. E aqui ele vai trazer todas as opções que nós temos lá de CND da federal. Então, vamos configurar aquelas que são mais utilizadas. A gente já viu que tem o FGTS. Vamos configurar aqui, ó. Receita Federal, pessoa jurídica. Deixa eu ver onde que está a PGFN. PGFN, ó. O consulta no Cardim, né, também, tá? Ou posso também lá ao Ministério do Trabalho, ou qualquer uma outra. Vou pegar essa aqui, ó. Regularidade fiscal. A validade ela é travada porque é conforme a homologação de cada, né, CND. Porém, conforme a contratação do pacote de vocês, eu posso antecipar essa validade. Então, hoje vocês têm a antecipação de até 54 dias. Então, pensando assim, ó, o sistema vai agora, vai mandar lá para o ambiente uma solicitação pedindo essa CND. Ele vai trazer a CND. Aí ele já vai trazer com a contagem daqui 6 meses é o vencimento original. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, 54 dias antes do vencimento, o Zen já vai mandar lá para o portal uma nova solicitação pedindo uma CND nova, atualizada, tá? Então, vou deixar aqui o padrão 1 e vocês podem ali, depois, posso fazer essa alteração depois? Pode, tá? É só vir aqui, editar e colocar. Então, tem cliente que fala, não, deixa o padrão, tem cliente que usa o 54, tem cliente que usa 30, tá? E vai, assim, de uma validação interna de vocês mesmo, de como que vocês querem fazer ali a renovação de cada CND. Eu vou deixar aqui, ó, um dia, vou salvar. Quando eu salvo, ele libera os outros parâmetros para mim. Então, primeiro eu preciso salvar ela. E aqui eu vou vincular as minhas empresas. Ah, é uma federal? Posso fazer o quê? Vincular todas de uma única vez. Tá? Então, eu posso vir aqui, ó, coloco aqui um maior para mim já selecionar uma quantidade bem maior de nota. Venho aqui e insiro. Ele vai aparecer todo mundo lá. Aí vou dar uma olhada para ver se alguém ficou de fora, se teve alguma empresa de fora, ó, nenhuma. Aí cadastrou uma empresa nova. Cadastrou lá, sincronizou a empresa para o Zen aqui, precisa vir aqui e adicionar essa empresa na CND, tá? O sistema não vai fazer automaticamente. Mesmo porque você pode não colocar todas as empresas aqui para capturar CND. Você pode falar, por exemplo, essa empresa aqui, ó, essa aqui não é uma empresa, é um CPF. E a gente configurou ali, ó, pessoa jurídica, né? Então, você pode vir aqui, posso até fazer isso daqui, ó, remover, fazer essa. Posso vir aqui, ó, eu removo todo mundo, porque eu ainda nem configurei. Posso fazer de novo. Só que aqui, ó, ele não tem um filtro que eu posso vir aqui e falar, deixa eu colocar aqui para não pegar os CPFs, tá vendo? Ele vai por a quantidade aqui, ó, dos primeiros números. Mas aí eu posso fazer isso daqui, ó. Ou se vocês já sabem, né, consegue avaliar melhor ali, eu seleciono todo mundo e aí eu vou vir tirar. Eu vou tirar o Ramon, porque é CPF. E aí a gente insere. Quando a gente insere, aqui no adicional, já apareceu como configurado, porque não existe ali uma parametrização que ele exija um certificado ou alguma informação, tá? Então, aí é só salvar
E aí ele vai lá também para o capturas. Vamos só duplicar aqui a tela para a gente ir acompanhando aqui no histórico. Então, aqui é chamado histórico de captura, eu já consigo visualizar o que já está lá no ambiente, tá? Então, está aguardando liberação lá. E assim por diante, eu vou fazendo cada espécie de nota lá. Vamos pegar uma outra federal aqui, por exemplo, a do Ministério do Trabalho, que também é muito utilizado. Aqui, ó, subedor do trabalho, também semestral, eu posso antecipar a validação até 54 dias, e aí eu posso colocar todo mundo ou depois ir lá e tirar, tá? Vou colocar todo mundo aqui, aí depois vocês, quando der a mensagem ali, ele vai dizer, ó, CNPJ, CPF, não tem, tá? Ele sempre vai dizer ali se ele, por que que ele retornou ou não. Aí entrou empresa a mais, vai editar, vir aqui e selecionar a empresa. E aí a gente salva, ele já vai mandar também lá para a fila de captura. Ó, já entrou aqui, tá? Então é automático. Cadastrou, ele já vai para lá. Se for uma CND que ele pede ali o adicional e não foi configurado, ele não vai sair daqui. Aqui ele já vai aparecer. Então a gente vem aqui, pede automático, Minas. E ele vai trazer todas as certidões que tem aqui, ó, tá? Dentro de Minas Gerais, ó. Então tem Tribunal de Justiça, pessoa jurídica, primeira e segunda instância, o CADIM, acesso pelo certificado, pessoa física, tá? E assim vai. Então vou colocar essa daqui, tá? Tribunal de Justiça, aqui, ó. Ela é trimestral, antecipação até 27 dias. Então eu coloco aqui o sinal de mais, aí aqui eu já vou precisar fazer um outro filtro, né? Porque eu tenho uma empresa ali que é do Sul, né? Então eu vou tirar aquela empresa lá. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar todo mundo aqui, que aí eu faço aqui em lote também. Seleciono todo mundo, mas eu venho aqui, ó, e tiro ela daqui. Ó, vou tirar ela. E aí, insiro. Só vou dar uma olhada aqui, ó. Só ficou ela de fora. Caso, não, mas tem empresa ali que é de outro estado. Aí a gente precisa editar ali e tirar. Ou fazer melhor também, né? Faz assim, ó. Mas também pode fazer por assim, ó. Vou tirar aqui, vou confirmar. Vou deixar ela com maior. E aí também aqui eu seleciono MG. Seleciono todo mundo. Aí ficou. Fora só as empresas dos outros estados, tá? E aí, só que aqui, ó, ele já tem um adicional, que é o quê? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa opção aqui, ó. Então, para esse tipo de busca, eu preciso colocar a instância, se é primeira e segunda, qual é o tipo, se é normal, se é só execução civil, falência. Então, tá vendo? Cada CND ali vai ter a sua particularidade. Aí pode se fazer em lote aqui, ó, se for a mesma informação, tá? Ah, é primeira instância, qualquer, é normal, a natureza, civil ou criminal, ah, é civil, a comarca, vai colocar e o nome da empresa, que daí ele vai buscar dos dados da empresa, tá? Ó, razão social, confirma, e aí ele vai trazer as informações. Enquanto não tiver ali, ele não vai trazer certo a CND, tá? Então, vou primeiro excluir as empresas, aí eu volto aqui,
E aí eu tiro essa opção aqui. Vamos ver uma outra que não teria aquela situação. Pode ser essa daqui, ó, que eu acho que ela não tem essa questão. Acesso pelo certificado digital, 27. E aí aqui a gente faz mesmos parâmetros, mas vou colocar aqui todo mundo, quantidade e só MG. Configurado. Ó, porque ele trouxe o certificado da própria empresa. A gente faz assim, ó, dá um adicional. Vamos pegar só aqueles que estão como não configurados. E a gente pode também mudar, tá? Aqui, ó, eu não preciso ter o certificado da empresa para buscar. Posso selecionar todo mundo e pedir para buscar pelo certificado do contador. Não, para CND, vou falar que é raríssimo usar o da própria empresa, tá? A Ah, maioria usa tudo do contador. Então, eu posso até fazer isso aqui, ó. Posso vir aqui e parametrizar para todo mundo, não só aquelas que estão lá, ó, e eu altero. Coloco o certificado de vocês, tá? Deixa eu mandar procurar. Aí, aqui eu também, ó, é facultativo a inscrição estadual, mas pode vir aqui, ó, e falar para pegar quem tiver inscrição estadual, traz, se não, ok, como é facultativo, não é obrigatório. E uhum, aí eu confirmo. Aí, ó, ele altera já para todo mundo a busca pelo certificado do contador, tá? Da contabilidade, no caso. E aí ele já vai mandar também lá para a fila pedindo para o ambiente autorização. Ó, já está lá aguardando. uhum. Então, vai muito assim, cada CND vai ter particularidade ali, tá? E só ir seguindo ali a regra. Vamos pegar esse cadinho, que eu acho que esse cadinho aqui o pessoal usa. Não tenho muito certeza, mas eu acho que usa sim. Ó, aqui eu já não preciso fazer nada, Ah, já vem configurado. Porque ou entende que já tem a informação do parâmetro, ó, não há campos adicionais que exige para trazer a CND. Aí é uhum. só salvar. Então ele já vai. Então cada CND ali vai ter a sua particularidade, tá? E vamos fazer uma municipal, pelo menos de algum município de vocês aí. Então, vou pegar aqui, ó, municipal, automático, que eu tenho que colocar também o estado. E aí, quando eu coloco o estado, aqui no tipo de certidão, eu vou colocar qual que é o município, tá? Posso vir aqui, ó, escrever, ele vai trazer para mim se mais de Contagem, ele ia trazer mais. Por Uhum. exemplo, se eu colocar aqui, ó, todos de Belo Horizonte que eu tenho, que tem, né, homologado. Então, eu vi que vocês têm Contagem ali, né? Então, ó, é mensal, eu posso antecipar até 9 dias. Deixa eu pegar aqui uma listagem para vocês também aqui. E aqui, ó, vai ter também todas as CNDs que hoje é homologada por dentro do questor, tá? Tanto federal quanto, ó, todas as federais, tudo que a gente tem. Aí vai ter também as estaduais e depois lá embaixo as municipais. Ah, tem uma, eu tiro
tem uma CND que eu tenho aqui, não tem aí. Ah, tem como fazer? Tem. Aí o que que precisa? Precisa abrir um suporte. Aí o suporte vai te pedir lá um modelo, vai te pedir todas as informações necessárias, e aí vai ser aberta uma tarefa para que o questor vá atrás dessa CND para homologar. Porque o que acontece? Às vezes a gente acessa manual, porque existe um portal lá do governo, da prefeitura, que você mas acessa para pegar pelo certificado. Mas para software ir lá e pegar a informação, precisa ter a programação chamada API, que é um layout, né, que ele desenvolve lá, e a nossa API vai lá e se comunica com a API do governo ou do município. Então, pode ser que essa CND, lá no município, não tenha uma API disponível, ou tenha, mas não foi divulgado, aí a questor vai atrás. Ah, não, a gente tem, só que é dessa forma. Aí a questor faz o que precisa para ir lá e poder capturar essa CND. Acontece? Acontece. Eu já peguei só municipal de não ter, tá? Não é uma regra, tem muitas ali, mas pode acontecer também, né? Que é muito também município que tem nesse Brasil, então. Aí Mas isso coloca aqui, costuma ó. ser pontual, né? Não é muito ocorrente. Exatamente. Aí coloca, ó, vou colocar então todas de contagem. Esse daqui não é. Aí, ó, não precisa também de nenhum parâmetro, ó, para essa daqui, ó. Não há campos adicionais. Uhum. E aí ele vai, ele vai gravar. Vamos gravar uma ali de BH. Então, a gente configura. Ó, também não tem uma configuração adicional específico, e aí a gente salva. Outro detalhe, tá? Que eu estava até esquecendo aqui. Quando a gente configura, você também pode liberar os usuários que vão ter acesso, tá? Os Uhum. departamentos, né? Então, eu posso vir aqui e falar, só quem vai ter acesso a CND é o registro de firmas. Então, eu venho aqui e vinculo. Uhum. E aí cada CND você vincula ali o departamento, tá? Se quem está como administrador não precisa desse tipo de liberação. Mas os demais sim. Então, tem um departamento que não está visualizando lá do Ministério do Trabalho, por exemplo, e eu quero liberar só o pessoal da folha. Então, eu edito aqui, ó, departamento, e aí eu venho aqui e coloco. Posso vir aqui, ó, e falar, além do registro de firmas, vou liberar só a folha, mas o Uhum. fiscal e contábil não. E aí eu salvo. Então, daqui mesmo você já consegue dizer quem pode, qual departamento que vai poder visualizar. Lembra quando a gente estava falando de usuários lá, que eu falei, você pode cadastrar uma CND e aí você vem aqui e parametriza só aquela CND para ele enxergar, o departamento enxergar. Você pode fazer direto por aqui, sem precisar ir por lá também, tá? É só vir aqui, ó, e colocar quais são os departamentos que vão visualizar aquela CND. Mais fácil. Ficou. Antes não tinha, aqui saiu nessa última atualização, então era pelo departamento lá, e agora aqui já ficou bem mais fácil.
E aí, assim, ó, depois que do histórico, que o ambiente liberou, né? Então, se a gente for aqui lá no histórico, tá que nem renca que a gente capturou aqui, tá tudo em fila, mas a gente tem, tá que você pode filtrar. Ah, eu quero só falha. Vamos ver se teve alguma falha, ó. Tem empregador não cadastrado, que é normal, né? Às vezes, por exemplo, não foi cadastrado lá no ambiente do Ministério do Trabalho, então a maioria é isso, ou ó, inscrição federal inválida, porque não é um Uhum. CNPJ, né? É um CPF. Aí pode fazer o quê? Volta lá na CND e tira, por exemplo, vou simular isso aqui, ó. Roberto, por exemplo, Ananias, ele é um CPF, ele não é um CNPJ. Então, vou vir aqui em configurar, só para sair o erro de lá, tá? Mas se falar assim, não, eu vou deixar, deixa lá, não vai fazer diferença na visualização para mim, ok também. Mas se quiser, ó, vem, edita a CND, aí aqui embaixo, ó, no departamento, eu posso até fazer já assim, ó. Ó, esse cara, Adelmo, ele é CPF, ó, vou colocar o Adelmo, o Roberto, Gleison, pegar esses caras aqui, ó, eu vou remover. Ele pergunta se eu tenho certeza, porque ele vai tirar de lá. Aí eu salvo, e aí ele vai, na próxima atualização, ele já vai sumir daqui. Ele já não vai mais aparecer eles aqui. Isso aí não vai interferir em nada, né? Só vai aparecer no histórico que deu falha. Exatamente. Só Beleza. isso, tá? E aqui no status também posso pegar só o que eu tenho de sucesso ali. Ó, todas já estão aqui. Mas ele vindo daqui, ele já vai direto aqui para consulta, que é onde eu já tenho as liberações da minha CND. Então, eu venho aqui, ó, em consultas, e eu consigo enxergar todas as CNDs. Então, ó, qual é o ambiente, a empresa, quando ela foi emitida, o vencimento, e se ela está regular ou irregular. Vou pegar uma regular aqui, ó. Na cartinha, ele vai abrir a CND. Então, a CND está aqui. E nos três pontinhos, no detalhe, eu acompanho a CND. Então, ó, ela também está aqui. O que vai acontecer? Lá no dia 7/4, ele vai mandar uma nova solicitação para o ambiente nacional, o ambiente vai devolver, e ali no dashboard aqui atrás vai aparecer só a nova. Aí vai substituir, vai ficar nova aqui. Só que o sistema não apaga as antigas. Então, aqui em detalhe, ele vai acumulando aqui todas as CNDs, tá? Só que lá no dashboard fica atual. Ah, eu já tenho umas 10 CNDs aqui, CND antiga não serve para nada. Você vem aqui, ó, na lixeira e pode excluir. O sistema não. Usei ele limpava. Se nos parâmetros tivesse informado que era para limpar, ó, aqui. Configurações gerais, aqui ele tem, ó, a limpeza de CND, tá vendo, ó? Uhum. Você pode vir aqui e colocar, ó, deletar CND. E aí ele apagava. Hoje no Zen 2 não mais. Quem apaga é o usuário, então ele vai ficando lá. Aí vamos Beleza. supor, ó, essa aqui está irregular, né? Então vai precisar, ó, informações indisponíveis, não suficiente e tal. Aí, poxa, eu preciso verificar o que aconteceu, porque que ela está irregular, mas eu não posso ver agora. E tem outras pessoas também que trabalham mexendo na CND. Então, você pode vir aqui no detalhes e deixar uma observação para a pessoa aqui, ó. Você pode deixar. A próxima pessoa que entrar vai olhar e vai falar, já sei o que eu preciso fazer. Uhum. E esses três pontinhos aqui, ó, essas duas setinhas, é para pedir uma nova CND antes do prazo. Então, vamos supor, tá regular, ok. É uma outra CND, não é uma FGTS. Vamos pegar um outro tipo.
pegar uma QGF. Acho que ainda não veio como eu configurei agora. Acho que ainda não vai ter. Só tinha FGTS. Então, vamos usar essa mesmo. Ele precisa, essa empresa precisa de uma CND agora, porque ele está participando de uma licitação e ele não pode esperar o vencimento, ele precisa de uma agora, atual, com a data de agora. É só vir aqui, ó, nas duas setinhas, clica, ele vai mandar uma renovação, aí quando o ambiente devolver, ele vai substituir essa pela última e lá nos detalhes ele vai ter o próximo vencimento. Então, pode fazer ali da maneira manual. Outra coisa que tem aqui, então eu tenho essas irregulares aqui, né? Poxa, eu posso colocar uma observação também, para que quando eu entrar na CND, eu bater o olho e já sei que aconteceu alguma coisa. Para isso, nós temos o chamado tag, é como se fosse um post-it. Eu venho aqui, ó, habilito o tag, e aí eu posso fazer isso daqui, ó. Vou pegar só as irregulares. Seleciono aqui, ó, todo mundo, e eu venho na tag. Primeiro eu vou criar ela. Vou vir aqui, ó, na engrenagem, e vou criar, posso criar com qualquer nome, tá? Urgente, verificar, atenção, tá? Pode ser qualquer um. Opa. Módulo CND, e eu posso escolher uma cor aqui. Vou pegar aqui o vermelho, que tá com um problema ali. Posso criar também umas verificar ou conferir, né? Aqui, CND, vou colocar uma amarela. E aí, eu volto aqui, eu anexo essa opção. Então, eu seleciono todo mundo, tag, e aí eu crio aqui, ó. Ela apareceu aqui para mim, atenção. Tirei. Isso, crio. Ó, criou até mais de uma vez já. Deixa eu tirar aqui. Aí, quando eu saio de novo ali, só não posso restaurar. Vou colocar aqui, ó, todos de novo. Aí eu estou visualizando ali todas as. Então, ele já vai aparecer para mim. Opa, tem umas CNDs ali que eu preciso de atenção, preciso cuidar, tá? Se tiver regular, posso criar ali só para regular. Vamos ver se tem alguma regular. Não tenho nenhuma. Tenho sim, ó, tem algumas regular. Regular, ok. É uma outra que é a restrição, por exemplo. Não tenho. Tenho só as regulares, que são as verdes, e aí posso criar também uma tag ali verde, como ok, ou o próprio nome regular, e aí vai entrar ali. Só que assim, para o Sidney, eu estou no usuário Sidney, para no seu usuário poder enxergar, você precisa ter o seletor de colunas aparecendo, tá? Aqui, CND. Isso aí eu ia perguntar, ele colocando no usuário dele, eu entrando no meu, eu vejo isso já. Isso, só que tem que ter
disponível para você. Então, vamos supor, quando você entrar no seu usuário, aqui não vai ter a coluna tag. Então, você precisa vir no seletor de colunas e colocar a tag, aí vai aparecer para você todas as tags, independente de quem colocou. Entendi. Se foi Isso ele que qualquer colocou, usuário, né? Porque aí seria um aviso. isso, exatamente. Vou colocar aqui a verdinha para ficar bonitinho. E aí também fica ali de todo mundo. E aí, quando a pessoa entra, assim, bate o olho e já sabe, porque aí ela vai lembrar, opa, tem uma questão que eu preciso resolver dessa CND aqui, né? Então, ela consegue visualizar. Uhum. Aí aqui a gente vai ter também, ó, o resumo, que é um dashboard mesmo, para acompanhar todas as CNDs, quantas CNDs estão sendo monitoradas, quantas empresas, se já teve conferido, então que nem essas verdinhas aqui, ó. Tá tudo ok? Tá tudo certo mesmo? Eu posso vir aqui dar um conferido em lote. Então, eu posso vir aqui, ó, selecionar todo mundo e conferir. Uhum. Só que depois que eu marquei como conferida, eu não posso desmarcar mais, ó. Ele fala, ó, essa operação não pode ser desfeita, porque Uhum. já entende que tá tudo ok, tá? E aí, aqui no dashboard, no resumo, ele vai aparecer, ó, como não tem nenhuma marcada como conferida, os certificados que estão válidos quando tiver vencido, e aqui por tag, quantas estão sendo monitoradas aqui por tag, tá? Então, isso daqui, às vezes, lá no usuário do cliente, você pode liberar só o resumo. E Uhum. aí o cliente olha e fala, olha, tem um CND que está sendo capturada. E aí nós vamos ter as notificações, que é o quê? Vocês serem notificados por alguma ação. Então, vem aqui, clico notificação. Um exemplo, né? Eu sempre antes venho aqui e vejo quais são as opções. Então, por exemplo, certidões a vencer. Então, eu posso vir aqui, ó. Vou criar aqui uma regra. Então, executar cada. Posso colocar uma vez por semana. Toda segunda-feira, eu quero que ele execute para mim. Ou eu posso colocar também executar a cada 2 semanas. Ou uma vez por dia também posso colocar, uma vez por dia, ou por semana. Eu vou colocar aqui que eu quero que ele faça para mim toda segunda-feira, que ele me notifica só as vencer, porque capturadas eu já entro aqui e olho, e as falhas também, mas se quiser pode criar com falha. Certidões, e quando que eu quero ser notificado? Eu também quero ser notificado uma vez por semana, ou uma vez por dia, e aí ele vai mandar a notificação. Primeiro eu salvo, e aí eu posso criar um filtro. Vai ser notificado por e-mail, né? E eu posso criar um filtro aqui, ó, por uma situação, por uma categoria, ou só por uma tag, ou por um tipo de certidão. Por exemplo, eu quero só certidões igual ou diferente, por exemplo, do FGTS. E quem que eu quero que seja notificado? Eu quero só que tal usuário, pega um usuário da Folha, que só a responsável lá da Folha, um exemplo, tá? Seja notificado essa notificação. Então, aqui você pode criar diversas notificações. E posso também incluir o usuário do cliente ou não. Ou eu posso dizer, não, eu quero todas as situações igual ou diferente das regulares. Mas eu estou falando de vencer lá. Não, tranquilo, vem aqui, coloco e coloco quem são as pessoas que eu quero que seja informado. Quem é que cuida da CND aí? A CNT, É o departamento que chama Registro de Firmas. Mas aqui é por pessoa. a Marlene e o Edmilson.
Eu quero que a Marlene e o Edmilson sejam notificados quando eu tiver CNDs a vencer. Posso também não colocar nenhum filtro aqui, tá? Porque eu quero todas as CNDs a vencer. Eu quero que eles sejam notificados. E aí eu salvo. É a que é mais utilizada, tá? Agora, capturadas, mas pode também. Eu quero criar uma ali para quando tiver falhas, né? CND com falhas, por exemplo. Posso colocar também, posso colocar uma vez por mês a notificação só com falhas. Ou posso colocar por semana também e mudar, né? Aqui, ó, o dia, toda quarta-feira, uma vez também por semana. Aí eu posso vir aqui dar um filtro, quero igual a diferente, quero só as que tiverem falha, mas posso criar vários filtros aqui. E aí eu também quero que a Marlene e o Edmilson sejam notificados. E se quiser, o usuário do cliente. Por enquanto, a CND só tem notificação por e-mail, tá? Não tem por WhatsApp. E aí eu salvo, e aí toda semana vai ser executado essas notificações, e eles vão receber lá no e-mail para eles entrarem e fazerem o acompanhamento aqui das CNDs. Normalmente vai aparecendo muito também, conforme vai capturando, né? Conforme vai parametrizando ali, mas você vê, o parâmetro é sempre igual, né? O que muda mesmo é a questão ali do adicional, que pode ter um adicional a mais ou a menos, né? A uns pede, outros não pede, que aí vai de particularidade mesmo de cada CND. Uhum. E aí, então, nós vamos ter também a caixa postal, tá? Então, caixa postal são os mesmos ícones também. A configuração, o histórico, que é o retorno, a consulta, o resumo e a notificação. Aqui a notificação não tem muita opção, quase nem é utilizada. Aí vamos aqui, configurar. Não tem nenhuma configuração, então não vou conseguir, assim, demonstrar ali muito na prática, mas depois eu mostro para vocês aqui pelo algum do meu sistema. Então, a primeira coisa, eu vou configurar, a configuração é igual, tá? Coloco aqui, por exemplo, federal. Só que qual é a diferença? Eu não consigo trazer a caixa postal na íntegra, tá? Ela só vai trazer a notificação e vai fazer com que você acesse o ambiente para ler essa caixa postal. Então, aqui, ó, ele vai trazer quais são as opções. Então, colocar aqui, ó, caixa postal, caixa postal. Aqui já você tem a opção de mensal e semanal, porém tem a diária, tá? E a opção diária vem no pacote que foi contratado ali da Questor. Para mim, eu precisava ter diário, eu faço ali um controle, aí precisa conversar lá com o pessoal do comercial, tá? Hoje no pacote de vocês tem a semanal e a mensal. Então, eu vou colocar aqui, ó, semanal, aí a gente salva, e eu coloco também quais são as empresas que eu vou capturar a caixa postal. Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar para todo mundo. Vou colocar aqui por quantidade maior, senão vai ficar alguma empresinha de fora. Aí eu insiro, entrou empresa nova, mesma coisa, vem aqui, ficou todo mundo aqui. Aqui, ó, tá vendo que ele já tá pedindo um adicional, ó, não configurado. Eu posso primeiro editar um aqui para mim ver qual que é o tipo de adicional, ou eu já posso fazer também em lote, porque esse aqui eu já sei que é o certificado. Então, eu venho aqui, ó, edito no lápis, e eu preciso usar um certificado. Então, normalmente, se utiliza o certificado da contabilidade, tá? Então, a gente vai colocar o de vocês. E autorizo o uso, porque eu preciso autorizar, ó. Vai lá e
busca a notificação para mim. E aí eu confirmo aqui. E aí ele vai salvar. E aí, igualzinho a CND, ele vai lá para a fila de captura, que aqui no caso é histórico, né? Eles deram outro nome, que é o histórico de captura. Ele já vai aparecer aqui indo lá para a fila de captura. Aí vai ser igual, ele vai aparecer qual é a caixa, qual é o ambiente, quando a data, qual foi o status. Não reconheci o certificado digital. Ele vai trazer aqui. E ali a gente pode configurar outros. Deixa eu pegar um modelo aqui que eu fiz de um cliente, mas sem mostrar os dados, só para vocês verem como que ele fica, ou o próprio manual aqui, deixa eu ver se eu tenho. Tem. Só para vocês verem como que ele funciona, tá? Então, ó, a configuração que a gente faz, né? Aí, ó, ele vai trazer assim, o domicílio, se é uma mensagem relevante, e se ela já foi lida lá dentro do ambiente. Então, quando foi lida, ó, vai ficar assim, se é importante, ó, um asterisco. Aí, ó, qual que é o remetente e qual que é o assunto, que é o título que vem lá no assunto da caixa postal. A data que foi enviado e a exibição lá. E aí vai vir essa cartinha aqui, ó. Quando você clica na cartinha ali, ele vai te levar para essa mensagem aqui, ó. Detalhe da caixa postal. Para ler a mensagem, é necessário estar logado no portal do domicílio. Aí você vai clicar em ler notificação e ele vai abrir ali no browser ou o ECAC, ou o DET, né, ou o Ministério do Trabalho, para você se logar com o certificado e ler na íntegra toda a caixa postal lá. Tá? Então, a gente não tem autorização para buscar exatamente porque ela é apagada, ela é lida e tal. Eu acredito que durante aí o ano, acho que vai ser mudado isso, mas por enquanto não tem autorização. Então não corre o risco, às vezes o cliente fala, poxa, mas se ler, vai apagar. Não, tá? É só notificação. Você vai ter que entrar no ambiente para poder ler ali a caixa postal na íntegra. Aí vamos configurar ali e ver qual mais opção que a gente tem. Então, aqui ainda do federal, a gente vai ter o domicílio, né, trabalhista, o DET. Ó, o domicílio jurídico, ele tem uma particularidade também, tá? Que é o quê? Antes tem aquela trava de 2 etapas. Então, para fazer tanto o DET aí, né, o DJE como um outro, lá dentro você vai ter que entrar primeiro com o teu certificado, lá dentro do ambiente nacional, aqui tem todos os passos, e gerar tudo isso daqui lá. Ir lá, clicar em exportar, aí vai transferir código, exportar código, PDPJ, ele vai gerar essa informação, ó, exportar, ele vai gerar como se fosse uma URL, igual tá aqui embaixo, ó. Aí essa URL você vai configurar aqui. Vou fazer um exemplo, vou pegar isso aqui, vou pegar uma empresa só. Vou salvar. Vou adicionar uma empresa. Vou acionar a própria Inconfidência. Ó, tem o adicional, eu edito aqui o adicional. Aqui, ó, eu preciso confirmar o certificado, então, de vocês, né, o da contabilidade.
E aí eu vou pegar aquela URL que eu criei lá dentro do ambiente e vou colar aqui. E aí eu vou confirmar que é o quê? A autorização lá de 2 etapas para buscar essa caixa postal, tá? Posso fazer isso em lote. Vai selecionar todo mundo aqui que tiver na lista, aí edita aqui e vai fazer o mesmo procedimento. Pode só alterar, colocar o certificado de vocês e aqui copiar a URL, tá? Então tem essa e tem uma outra que eu acho que é do Rio Grande do Sul que exige esse tipo de situação. Mas ele sempre vai te dizer ali, ó, o que eu preciso para configurar essa caixa postal? Essa informação. E aí é só configurar ali certinho. Eu vou tirar. Vou deixar ela já meio que pré-configurada, mas não vai ter ali movimentação. Eu vou pegar mais algumas ali para a gente já deixar meio que cadastrado para vocês. Dívida ativa, que é utilizado bastante também. A gente coloca aqui o sinalzinho de mais. Mas se tiver alguma, não preciso dessa CND, queria excluir ela. Posso? Pode. Só que primeiro precisa excluir todas as empresas que estão fixas aqui. Aí ele vai perguntar, tem certeza que você quer excluir? Porque aí ele vai excluir também a CND, tá? Ah, não, antes de excluir eu quero baixar. Baixa a CND, aí vem ser tida primeiro as empresas para depois excluir o cadastro. Ó, aqui vamos ver o que ele tem de solicitação. Vai ser o certificado digital, tá? Então, eu vou autorizar para ler o certificado de vocês, para todo mundo de uma vez. A gente vem aqui, ó, já seleciono, altero e coloco o certificado de vocês. Eu preciso gravar o... Agora ele está pegando aqui pelo CNPJ, antes, se você colocava o nome, ele já vinha. E aí eu confirmo. E aí eu salvo. Então, ó, já pega para todo mundo a caixa, tá? Mesma coisa vai ter para outros ambientes. Então, posso ir lá, criar uma estadual. Então, vamos ver o que a gente tem aqui para Minas. Opa. De Minas. Qual é o domicílio? Só tem essa daqui mesmo. Posso fazer também mensal ou semanal. Aí seleciono já todo mundo. Aí vou fazer a mesma coisa aqui. E a mesma coisa, certificado de vocês. Então, eu confirmo isso. Agora, municipal, se eu não me engano, só vai ter para o estado de São Paulo e do Espírito Santo. Não, não é nem São Paulo, acho que é do Ceará. Então, sinal demais. Vou colocar aqui o municipal só para a gente ver. Então, só tem, ó, tem Minas, agora tem, não tinha antes. Uberlândia e Betim, tá? São os municípios que tem ali cadastrado.
São Paulo. Tem São Paulo e Paulínia. Então, essas são aqui as mais utilizadas aqui, tá? Aí se precisar depois cadastrar mais, aí eu vou ter também. Nós vamos ter, então, o histórico, que é lá o ambiente, então vamos dar uma olhada, ó. Tá tudo lá esperando fila de captura, esperando trazer. Trouxe, configurou, ele vai vir para aqui em consulta, e aqui na consulta a gente vai ter todas, a igual tá aqui no manual, tá? Ele vai trazer aqui, desse jeitinho aqui, quem é o ambiente, se foi lida, se é relevante ou não, e vai mandar para lá. Ele, aqui nos 3 pontinhos, ó, já é diferente, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Esses 3 pontinhos não tem nova captura, já é automático. Ele já vai toda semana ali pegar. Eu não tenho como, eu quero ver se tem uma agora. Não, não é que nem na CND, que tem aquelas 2 setinhas que você manda ir buscar a CND e já fica esperando o retorno do ambiente. Aqui vai ser semanal. Diário precisa contratar a opção diária, tá? Então, ele já vai automaticamente toda semana. Esses 3 pontinhos só vai mostrar um log do sistema, tá? E aí, o resumo também, que é igual aquele dashboard da CND, quantas estão sendo capturadas, né? Quantas monitoradas, tá? Então, é mais sobre isso. E a notificação também, só que a notificação aqui, ele não tem muita opção, igual ali na CND, que você tem mais opções, ele só traz capturadas ou com falha. E aí eu posso criar ali uma notificação, mas aí eu preciso ter, porque a notificação, ela é pelo título que vem da caixa postal. Eu preciso colocar um título parecido com o que veio aqui na consulta de capturas.